Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tratamentos para a síndrome do pânico. Para síndrome do pânico, para depressão, para o transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, fobia específica, estresse pós-traumático, todos os transtornos ligados ao transtorno de ansiedade. Então nós temos aqui a primeira fase, né? Após ir no médico, num clínico ou num cardiologista, fazendo todos os exames que forem pedidos, normalmente o médico, quando ele é consciente, ele vai indicar o médico que é especialista naquela área. E no caso da síndrome do pânico, o médico que trata é o psiquiatra. Nós encontramos alguns médicos de outras áreas, como neurologista, às vezes até clínico geral, aonde eles têm, por talvez interesse mesmo, eles se aprofundam em uma patologia, né? Então é comum nós encontrarmos tanto o cardiologista, por conta do primeiro sintoma, normalmente é o coração acelerado, né? Então normalmente o cardiologista é muito procurado e aonde ele vai constatar que é um transtorno de ansiedade. Então muitos acabam até se especializando, estudando, e pode sim, em alguns casos, tratar uma pessoa com transtorno de ansiedade na parte medicamentosa, como no caso do clínico geral. Mas, normalmente, é encaminhado a um psiquiatra. Então, o remédio utilizado é tanto o antidepressivo, o ansiolítico, em alguns casos também tem aí um regulador de humor, tem remédios para epilepsia, desculpa, para anticonvulsantes, eu acho que é assim que se fala, não me lembro, não me recordo, não porque a pessoa tem, né, o problema de variação de humor, não que ela tenha convulsão, ou que a síndrome do pânico provoca convulsão, nada disso. É porque, como não existe um remédio específico para a síndrome do pânico, né, tomou e resolveu o problema, quimicamente falando, então eles acabam pegando algumas medicações que transitam, né, que acabam equilibrando alguns componentes do cérebro, que foi comprovado que é por eles que a ansiedade ela é acionada de uma forma acima do normal, que seria a ansiedade patológica, por tudo que a gente falou no primeiro, no segundo vídeo, né? Então tem vários componentes que estão trabalhando dentro dessa patologia como uma disfunção. Então, por isso que acabam utilizando alguns remédios. Mas o comum é o antidepressivo e o ansiolítico. O antidepressivo, ele demora em torno de, no mínimo, 15 dias, né, a 45 dias para fazer o seu efeito esperado completo. Algumas pessoas não vão ter nenhum efeito colateral e algumas outras pessoas vão ter esse efeito colateral ou alguns efeitos colaterais, porém pode até ser de fundo psicológico ou realmente porque o metabolismo da pessoa está se ajustando, né, àquele envio de algumas substâncias sintéticas, né? Então, até 45 dias, se a pessoa permanecer a ter crises de pânico, tem que procurar novamente o seu médico e relatar o que está acontecendo, porque é muito comum, por não ter nem exame e nem remédio específico, que o psiquiatra ele precise, no decorrer de um tratamento a médio prazo, né, regular tanto a dosagem ou até mesmo mudar de medicação. Quando se muda de medicação, não é porque você está piorando, você não tem jeito, nada dá certo, nada disso. É comum num tratamento que normalmente vai de no mínimo 6 meses ao máximo de 2 anos, realmente, conforme o seu relato, ele vai ajustando o remédio para você. Por isso que é muito importante nós sermos super fiéis ao que sentimos, ao nosso relato,
Tem pessoas que eu conheço, inclusive na comunidade, que vai num psiquiatra, pega o remédio e volta num psiquiatra depois de um ano. Esse tipo de tratamento a médio prazo, que tem realmente começo, meio e fim, o médico psiquiatra ele tem que ser visitado todo mês ou quando necessário. Então não tem essa, meu psiquiatra não deu um contato, eu não tenho como achá-lo. Não existe isso. Existe, né? Porque a saúde no nosso país é uma bosta. Mas nós temos que procurar dentro dessa merdalhada toda que é o melhor e investir no melhor. Então, até 45 dias, o paciente de síndrome do pânico, ele tem que estar zerado de crise ou alguns sintomas isolados ainda, porque é um tratamento prolongado. Então, na primeira fase é o bloqueio dos ataques. A pessoa bloqueia os ataques, né? O médico passa a medicação para isso. E isso é muito, muito necessário e se faz importante, porque como é que você pode querer que a pessoa consiga sair entender o que está acontecendo, raciocinar o que está acontecendo, tendo dia sim, dia não, ataques de pânico? É impossível a pessoa permanecer equilibrada. Então, a primeira providência é bloqueio dos ataques. E normalmente isso consegue-se com a medicação. A medicação, o antidepressivo, não causa dependência química, pode causar dependência psicológica,